Audio Jungle. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Rochas da Saúde. Aqui a gente traz as informações mais variadas de saúde e bem-estar. Hoje a nossa discussão vai ser muito interessante. Trouxe uma especialidade aqui da pediatria, mais especificamente da endocrinopediatria. Comigo, o Dr. Guido Colares. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Pedro, é um prazer estar aqui e conversar um pouquinho sobre uma especialidade que eu gosto tanto, né? Hoje a gente vai falar de vários temas de especialidade, mas vamos falar como eu posso dizer, das pessoas com baixa estatura dentre as crianças, né? Os baixinhos entre os baixinhos. Baixa estatura. Doutor, primeiramente, por que o senhor decidiu fazer endocrinologia pediátrica? Bem, desde o começo da faculdade eu sempre gostei muito de pediatria, né? E uma coisa que é interessante é a gente perceber que a pediatria ela é um início, né? Então é uma especialidade maior, mas que tem muitas subespecialidades. E durante a faculdade eu tive esse contato, né? Eu sempre gostei da endocrinologia, então dessa especialidade, né, que vai estudar aí todas as glândulas endócrinas, a parte hormonal. E eu percebi que eu tive o contato com essa subespecialidade, né? Eu tive um professor na época que me apresentou essa especialidade e eu fiquei apaixonado, né? Então, que eu poderia unir a pediatria, que era algo que eu gostava muito de trabalhar, que com as crianças e adolescentes, e unir com uma área que eu também gostava muito, né? Então, foi mais ou menos isso, assim, com esse contato com uma subespecialidade que antes eu nem sabia que existia. E realmente foi amor à primeira vista. E o que diferencia um endocrinologista pediátrico, né, de um endocrinologista clínico geral? No sentido de que doenças são as principais? O feijão com arroz. O feijão com arroz. Então, assim, o endocrinologista pediátrico, então, ele é um pediatra de formação. Então, nós fazemos 2 a 3 anos, né? Agora 3 anos de pediatria, e logo depois a subespecialização. Então, nós estudamos todas as glândulas endócrinas do corpo e os seus hormônios. Além disso, para saber se tanto a parte fisiológica quanto os seus distúrbios, alterações que acabam acontecendo durante o crescimento, né, desde o recém-nascido até o adolescente, que vão ter fisiologias muito específicas em cada fase da vida, né? Então, diante disso, a gente tem várias glândulas no nosso corpo. Então, a gente vai ter desde a hipófise, que é como um grãozinho de ervilha que fica no meio do cérebro e que vai produzir hormônios de crescimento, os hormônios que comandam a produção dos hormônios sexuais, né, como a testosterona, o estrógeno, e a gente vai ter, por exemplo, o pâncreas, que vai produzir a insulina, e a gente vai ter as próprias gônadas, os ovários, testículos, que vão produzir os hormônios sexuais. Então, a gente acaba estudando todas essas glândulas, né? E as suas alterações, né? Tanto excessos quanto também as suas faltas. Então, para a gente exemplificar algumas questões, por exemplo, algumas doenças seriam a deficiência de hormônio de crescimento, né, que vai levar a uma baixa estatura. A gente vai ter o diabetes, né, que pode ser do tipo 1 ou do tipo 2, que também que vai acontecer, pode ter início na infância, puberdades precoces, e também a gente tem até outros órgãos que a gente não imagina que tem uma função endócrina, mas que também a gente estuda, como o próprio osso. Então, o osso, ele tem hormônios que são produzidos ali e que a gente também acaba estudando, porque vai afetar tanto o crescimento quanto o desenvolvimento da criança. Perfeito. E falando mais sobre os ossos, né?
Como pra gente começar a falar dos distúrbios, né, da estatura e baixa estatura, principalmente. Como que acontece esse desenvolvimento ósseo mais focado no esqueleto em si? No esqueleto? Tipo, Ah, músculo esquelético. perfeito. Então, a criança, eu sempre comparo que o crescimento da criança é como se fosse uma árvore, tá? Então, você vai ter desde um brotinho, então você vai primeiro crescer o caule, para depois você crescer os membros, né? Então, você vai crescer os galhos dessa árvore. Então, esse crescimento, ele começa já na gestação, né? E logo mais ou menos no terceiro trimestre de gestação, né? Então, ali no finalzinho, entre sétimo, oitavo, nono mês de gestação, é onde a gente vai ter mais ou menos a maior formação óssea. Então, é onde vai passar muitos dos minerais da mãe para o feto. E ele começa a formar o seu esqueleto. Então, é uma época super importante, porque tanto a mãe, ela precisa ter uma ingesta dos minerais, que é do cálcio, fósforo, adequado durante esse período, até mesmo vitaminas, como a vitamina D, elas vão ser transferidas da mãe para o feto durante esse período. E qualquer injúria, né, qualquer problema que aconteça durante esse período, um exemplo mesmo são os prematuros, eles podem ter um risco, podem ter o risco de ter um esqueleto um pouco mais frágil. Depois que a criança nasce, né, existe três grandes fatores que vão influenciar o crescimento, né, desse esqueleto. O primeiro seria os fatores genéticos. Então, a gente tem como se fossem os nossos genes, eles formam como se fosse um mapa. Né? Então eles vão dizer, olha, o osso do braço precisa se formar desse jeito, o osso da perna daquele jeito, e então os fatores genéticos eles influenciam bastante, quase 4% do nosso DNA ele vai ajudar nessa formação do esqueleto, Uhum. tá? E isso vai fazer com que a gente tenha diferenças entre as pessoas, né? Então, os homens, eles têm ossos mais largos e mais densos do que as mulheres, né? Então, a raça caucasiana, né? Então, tem eles vão ter ossos mais fracos do que a raça negra, por exemplo, né? Você comentou dos ossos, as diferenças, mas, por exemplo, a conformação de pelve, da bacia, do quadril largo, da mulher também entra nisso, E né? também entra nisso. Então a gente vai ter essa diferença tanto na densidade, também quanto no formato, e isso vai ser tudo da parte genética. Só que existem outros dois grandes grupos de fatores, né? Então a gente vai ter os fatores que a gente seriam os fatores meio que ambientais, que seriam da nossa rotina, e aí entra a gente ter uma ingesta adequada de cálcio, de fósforo, que isso vai ser onde é que a gente vai conseguir no leite, nos seus derivados, iogurtes, queijos e etc. A gente vai ter também a atividade física, porque ela estimula a formação do osso. Então isso é super importante. E também a própria exposição solar. Então, nesse caso, a gente precisa ter esses fatores agindo de uma forma muito adequada para que a gente consiga formar o esqueleto é, que seja saudável para a criança. E os fatores hormonais, né, que seria o terceiro grupo de fator que vai também ajudar nessa formação. E aí entre o hormônio de crescimento, o hormônio sexual, isso tudo vai acabar influenciando. E o senhor comentou do exercício físico. E às vezes minha avó falava muito isso. Ai, não faça tanta ginástica artística que você vai ficar baixinho. Né? É verdade isso que o exercício físico, a depender do tipo, você vai crescer mais ou diminuir mais de tamanho? Olha, não necessariamente, né? Eu acho que a gente tem que deixar muito claro que toda criança, né, e todo adolescente, ele vai ter um potencial genético. Então, se eu tenho pais
que são um pouco mais baixos, né? A gente sempre faz uma previsão de estatura baseado na altura dos pais. Vai ser difícil se eu tenho uma previsão de estatura de ter 1,60 pela altura dos meus pais. Vai ser difícil eu chegar no 1,90 simplesmente com o exercício, E comendo né? bastante leite derivados, né? Não vai. Não vai fazer com que eu chegue lá, Aham. né? Então, assim, o que a gente sempre comenta é que toda criança ela vai ter então esse potencial genético e eu preciso desses outros fatores, né, os fatores hormonais e os fatores ambientais, para que estejam funcionando de uma forma adequada para que essa criança atinja o seu potencial genético. E aí o exercício entra nesse ponto, que eu vou aproveitar, eu quero que essa criança ela tenha contração muscular, que ela se desenvolva, ela faça atividade física de uma forma adequada, para que esse osso ele consiga chegar lá, porque se ela tem algum déficit, por exemplo, é uma criança que tem um problema hormonal, aquele potencial genético, ele não, a criança não vai conseguir chegar lá, tá? Então assim, e também eu preciso ter uma ingesta alimentar, eu preciso que seja compatível com o meu exercício, com o meu gasto calórico. Então, às vezes, a gente vê muito os atletas profissionais que têm uma rotina extremamente desgastante, né, do ponto de vista de gasto calórico, que é reposto porque eles fazem esse acompanhamento profissional. Se eu tento replicar isso na minha criança, não adianta ela só fazer exercício, ela precisa ingerir uma quantidade adequada de nutrientes para que ela consiga crescer. E Tá? ela precisa descansar também, né? Quanto que seria mais ou menos uma média de descanso bom para uma criança? Olha, isso vai variar muito da fase da vida que ela vai estar. Então a gente tem desde um bebê, que muitas vezes ele vai passar quase o dia inteiro dormindo, quanto que um adolescente ele vai precisar aí de umas 8 horas, mais ou menos. A gente preconiza entre 8 e 10 horas, né, de sono, para que ele consiga produzir os seus hormônios de uma forma adequada e também que ele consiga se regenerar, né? Porque para a gente ter uma construção muscular e esquelética, a gente precisa de descanso, como você comentou. E agora falando um pouco mais das crianças mais arteiras, por assim dizer, que fazem muito esporte, muitas brincadeiras. E podem acabar por se machucar, né? Se fraturando o osso, luxando o osso. Enfim, é normal uma criança se machucar desse jeito, assim? Por exemplo, sei lá, subiu na árvore e caiu, pum, quebrou. Mas ela tá sentada aqui na cadeira, ela cai e quebra. É normal isso? Ó, toda criança, o esqueleto dela está em constante formação. Então, vamos imaginar aquela árvore, né, que a gente comentou no começo. Então, é como se eu estivesse formando um galho que ele vai crescer primeiro em comprimento, para depois ele aumentar a sua estrutura, ele ficar um pouco mais rígido. Então, como a criança ela está crescendo primeiro em comprimento, é como se fosse um galho que é mais fino. Então, ele fica um pouco mais frágil. Então, é comum que as crianças elas fraturem, mas diante de um trauma, certo? Que justifique. Então, vamos imaginar uma criança, como você comentou, que caiu de uma árvore. É esperado, que justificaria ela ter quebrado o braço. Até a gente sabe que o principal lugar que a gente quebra, né, que as crianças quebram, é o antebraço, né? Então, esse é uma situação. Quando é que eu vou me preocupar com essas fraturas, né? É quando essas fraturas elas acontecem de uma forma não justificada. Então é uma criança que está em repouso ou que muitas vezes ela caiu da própria altura. Então você teve, ela está andando numa velocidade normal, não necessariamente correndo, tá? E ela tropeçou e caiu no chão e quebrou o fêmur, né? Que é o principal osso da perna. Isso é algo que me chama atenção. Principalmente quando essas fraturas elas começam a ser recorrentes. Se eu tenho uma criança que está
quebrando frequentemente o osso, tá? Eu preciso investigar, porque ela pode ter alguma alteração que que justifique aquilo, mas que eu preciso tratar para que ela se desenvolva de uma forma adequada. E antes da gente comentar da parte de doença mesmo, numa criança saudável, as fraturas elas geralmente dão muitas consequências, os pais têm que ficar muito preocupados da criança subir na árvore e brincar. Na verdade, assim, a criança, ela deve brincar, né? Então, quando a gente fala de atividade física, é qualquer exercício, né, que a criança goste de fazer. Então, ela pode correr, pular, andar de bicicleta, né, jogar futebol, fazer o jiu-jitsu, se ela quiser, né? Então, ela pode fazer qualquer atividade física de uma forma regular, né? Então é o que a gente espera, então pelo menos aí 30 a 45 minutos diários, mas que ela se movimente, certo? Ah, as fraturas, quando elas começam a acontecer de uma forma recorrente, muitas vezes a gente diagnostica alguma alteração genética. Ou muitas vezes uma alteração, alguma doença que estava ali mascarada e a gente não viu. Então, nesses casos, eu preciso tomar um pouco mais de cuidado para que a criança ela não desenvolva deformidades. Então, ela não fique com a perninha torta, com o braço torto. Então, é algo que eu preciso prestar atenção. Mas não quer dizer que eu vou precisar agora impedir a minha criança de correr, de andar, de ir no parque. Não, isso deve ser estimulado. Mas eu preciso me preocupar quando ela mostra algum sinal de alerta. E fora essas partes especificamente dos ossos, então, ela tem essas fraturas que aparentemente não tem uma justificativa para quebrar o osso. Ela tem essas deformidades nos membros. Tem alguma outra coisa que pode não estar muito relacionada aos ossos que acende uma luzinha de alerta pra gente? Sim. Então, a gente teria, por exemplo, a gente já falou, então, as fraturas, né, recorrentes, as deformidades ósseas que são progressivas, mas que chamam logo a atenção para a gente pensar em esqueleto, né? Mas quando um ponto que é interessante são os nossos dentes. Então, os dentes, eles têm muitos materiais, né, muitas substâncias que são similares ao osso. Eu sempre gosto de pensar que a, a, o, o dente, ele é a janela do osso. Se eu tenho um problema dentário, provavelmente eu vou ter um problema ósseo. E vice-versa, ou pelo menos eu preciso investigar isso. Então, a gente sabe que as crianças, elas desenvolvem os seus dentes, né, os dentes de leite, entre 6 meses e 2 anos e meio. Tá? E elas vão trocar esses dentes pelos dentes permanentes entre 6 e 12 anos. Então, a gente passa de 20 dentes de leite para 32 dentes permanentes. Se essa criança ela começa a perder os dentes antes dos 4 anos, por exemplo, tá? Ela começa a fazer essa troca, é algo que me chama atenção, porque tem doenças, né? Como um exemplo é uma doença chamada hipofosfatasia. Tá? É uma doença que vai estar associada com a formação do osso, que não vai ser adequada. E a criança pode se manifestar só com alteração dentária. Né? Uma criança que não cresce, tá? Ela pode não estar crescendo, não porque está faltando hormônio, mas porque o esqueleto dela tem uma alteração local que impede esse crescimento. Então, a própria baixa estatura, como a gente falou, ou mesmo uma criança que tem uma diminuição da velocidade de crescimento, né? Ela até estava crescendo bem e depois ela começa a crescer de uma forma inadequada, é algo que sempre vai me chamar a atenção. E sobre essa velocidade do crescimento, o que seria normal uma criança crescer por ano nas faixas etárias? Olha, isso vai variar muito de faixa etária, né? Então, como a gente estava, para a gente começar a pensar, um bebê, né, no primeiro ano de vida, ele cresce 25 centímetros por ano.
tá? Depois, ele vai diminuindo ao longo do tempo. Então, quando ele chega mais ou menos entre os 4 anos e o início da puberdade, essa criança ela vai começar a crescer uma média de 5 a 6 centímetros por ano. Então, ela diminui. Né? Então, os Diminui a pais. velocidade, que ela vai Isso, diminui a velocidade de crescendo. crescimento. Isso. Não quer dizer que ela vai ficando menorzinha. Vai... Mas ela estabiliza essa velocidade de crescimento. E quando ela entra em puberdade, ela dá como se fosse um boom, né? Então é como se ligasse o turbo. Então ela volta a crescer numa velocidade um pouco maior, por exemplo, nos meninos de 10 a 11 centímetros por ano, enquanto que nas meninas vão ser uma média de 8 a 9 centímetros por ano. Então isso vai variar com a idade. E aí entra sempre também falando dessa questão da velocidade de crescimento, os pais sempre perguntam, né? Ah, a minha filha menstruou. Ela vai parar de crescer? Não, ela diminui a velocidade de crescimento, tá? Ela vai passar de 8 a 9 para 1 a 1,5 centímetro por ano. Então você vê que ela vai diminuindo realmente ao longo do tempo, para depois ela chegar na sua estatura do adulto. E acho que falando agora dessa parte porque a puberdade da menina começa um pouco mais cedo do que a do menino. E o que marcaria, você fala, nossa, meu filho ou filha entrou na puberdade, já não é mais uma criancinha, já tá virando um adolescente. Entendi. Bem, o primeiro sinal puberal, né, então de puberdade nas meninas é o aumento das mamas, tá? Então, esse é o primeiro sinal. Já nos meninos, vai ser o aumento dos testículos, né? Então, eles chegam num tamanho maior, né? Então, é uma média de 4 centímetros cúbicos. A gente tem materiais que a gente consegue medir esse tamanho, né? E a partir daí, eles começam a desenvolver outras características, tá? Como, por exemplo, o aparecimento de pelos, o cheiro mais forte debaixo do braço, a acne. Começar a usar o desodorante. E isso, vai usar o desodorante, né? Então você vai começar a ter esses outros sinais. Mas o primeiro sinal que chama atenção realmente vai ser o aumento da mama nas meninas e nos meninos o aumento testicular. Perfeito. Mas fora esse início, tem alguns outros marcos, né, do desenvolvimento. Então, tem a menstruação nas meninas, a primeira menstruação, que é a menarca, e a espermarca nos meninos. Eles têm alguma outra relação com o desenvolvimento? Sim, eles vão acontecer um pouquinho mais para frente. Então, vamos começar pelas meninas, né? Então, o primeiro sinal puberal das meninas vai ser o aumento das mamas, né? Logo depois, então, ela vai desenvolvendo em tamanho. Nesse período, ela vai crescendo junto, porque um dos sinais importantes da puberdade é esse aumento da altura das crianças. E mais ou menos 2 anos e meio depois, tá? Ela vai ter a primeira menstruação, né? Se tudo ocorrer bem, se todos os hormônios estiverem direitinho, ela vai ter essa primeira menstruação. E que até nos 3 primeiros anos, após esse início da menstruação, vai ser uma menstruação bem irregular. Então, vai menstruar num mês, no outro não vai menstruar 2 vezes no mês. Então, isso vai mudando ao longo do tempo. E é normal, né? Isso é normal acontecer durante esse período. Depois, então, a gente tem essa relação, tá? Então, não é que a criança aumentou a mama, a menina aumentou a mama e que já vai menstruar. Não, tem um período de desenvolvimento até chegar lá. Já quando a gente pensa nos meninos, quando a gente fala em espermarca, seria a primeira ejaculação. Ela tende a acontecer também nesse período, 2 anos a 2 anos e meio, né, após o início do aumento dos testículos. Então isso vai acontecer um pouquinho mais lá para frente também. Tá? E quando que a gente tem que suspeitar de uma puberdade precoce, que aconteceu antes do tempo? Que você fala, nossa, tem que ser um pouco depois isso, tá, querido? Tá muito cedo. Bem, então, pensando nas meninas, o primeiro sinal puberal, então, vai ser o aumento das mamas, e ele deve acontecer entre 8 e 13 anos de idade. Isso é o normal,
né? É o que a gente espera. Quando você tem uma menina que começa esse aumento de mama antes dos 8 anos, tá? Eu classifico como uma puberdade precoce, tá? Quando a gente está pensando nos meninos, a gente vai ter esse aumento testicular, ele deve ocorrer entre 9 e 14 anos de idade. Se ele acontece antes dos 9 anos, a gente vai classificar também como uma puberdade precoce. E, doutor, falando também um pouco de puberdades, Uhum. é, a gente não comentou muito dos pelos para classificar a puberdade. Sim. Por que isso? De a gente não usar os pelos no corporais, por exemplo, falar, ele tem pelo na axila, ou ele tem pelo pubiano, não é o principal fator que indica a puberdade. Tem outras puberdades que podem acontecer por outros eixos que não o testículo dos ovários? Sim. Então, a gente tem os hormônios sexuais, né? E aí a gente fala principalmente dos hormônios masculinos, né? Então, que é a testosterona, como a gente chama. E ela pode ser produzida ah, tanto no testículo, quanto também você vai ter uma produção ovariana, mas existe um órgão que se chama suprarrenal ou adrenal. E nesse caso, ele parece um chapeuzinho, né? Algumas pessoas brincavam entre os endocrinologistas que era o símbolo das últimas Olimpíadas, né? Que aquele chapeuzinho parecia uma adrenal. Então, nesse caso, ele produz hormônios que são os andrógenos, né? Os hormônios masculinos. Essa produção, ela é muito intensa, principalmente no sexo feminino, nas meninas, tá? E isso não necessariamente quer dizer que a criança ela vai desenvolver a sua produção hormonal que vai levar à fertilidade, por exemplo, que está relacionado com o desenvolvimento dos testículos e dos ovários, tá? Então, poder ter essa produção hormonal, né, desses andrógenos em uma outra área, a gente não define como um marco de início da puberdade. Então a gente prefere utilizar os marcos tanto do testículo quanto do aumento das mamas. Falando das puberdades que você comentou, existe algumas esse desenvolvimento, né, desses caracteres, eles podem acontecer tanto pelo desenvolvimento dessa área da adrenal, mas também muitas vezes porque a criança ela pode ter contato com medicações, né, que possuem hormônios sexuais e não necessariamente que ela está usando. Isso é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. Às vezes os pais utilizam pomadas que têm testosterona e tem contato com a criança, tá? Isso pode passar para ela e ela começar a desenvolver, por exemplo, os pelos. Isso não tem não significa que ela está desenvolvendo os testículos e os ovários, né? Por exemplo. E falando, voltando um pouco da parte do crescimento, a gente, para medir o crescimento, pede aquela radiografia de punho para ver a epífise. O que seria epífise? E qual que é a relação dos hormônios sexuais com ela? Ah, então, quando a gente tem, a gente pensa no osso longo, né? Então, que são esses ossos que são mais compridos, a gente tem 4 áreas básicas, né? Então, você vai ter a epífise, que é essa região mais na pontinha do osso, tá? A gente vai ter a fise, que é a placa de crescimento, que fica ali no meio. A gente vai ter a metáfise, que é uma região intermediária que fica um pouquinho mais para dentro do osso, como se eu estivesse indo de fora para dentro, tá? E eu vou ter uma região no meio, que é a diáfise. Quando a gente analisa o raio-x de punhos, e isso a gente faz para ver o potencial de crescimento da criança, a gente analisa a fise, que é essa placa de crescimento. Eu sempre gosto de pensar na placa de crescimento como se fosse uma, uma molinha, tá? Então ela vai aumentando com o passar do tempo. E quem é que estica essa mola, tá?
vai ser o hormônio de crescimento, por exemplo, tá? É, quando a gente pensa nos hormônios sexuais, e aí entra principalmente o estrógeno ele é como se fosse um cimento. É como se eu jogasse um cimento ali nessa mola e ela não consegue mais crescer. Então, isso vai, quando a criança ela inicia a puberdade, isso pode acabar influenciando na sua estatura final. Ela acaba crescendo muitas vezes, se esse hormônio acontecer um pouquinho antes do que deveria, ou tiver em excesso, ou muitas vezes até tiver faltando, tiver alguma alteração, isso pode atrapalhar realmente a altura final, porque essa placa de crescimento ela vai estar alterada. Perfeito. E falando do hormônio de crescimento em si, o GH, que Uhum, na endócrino pediátrica, eu, pelo menos foi onde eu mais vi ele ser aplicado, assim, que perfeito. hoje em dia fica muito na moda por conta do fisiculturismo e da geração maromba, querer dar GH para ganho de massa muscular. Mas qual que seria a principal indicação de a gente usar esse hormônio de crescimento na prática de um médico mesmo? Tá. O hormônio de crescimento, ele é um hormônio que ele vai ser produzido na hipófise, né? Então, que é essa ervilhazinha, né? Que parece essa glândula que parece uma ervilha no meio do cérebro. E a função dele é estimular o crescimento longitudinal, então é o crescimento em altura da criança, exatamente porque ele vai influenciar nessa placa de crescimento, nessa molinha, fazendo com que ela estique mais. E ele vai ter também uma influência na composição corpórea. Então ele aumenta a massa muscular e diminui a massa gordurosa. Tá? Então, por isso que algumas pessoas pensam em utilizar para o ganho de massa muscular. Né? Mas as principais indicações do hormônio de crescimento na infância e na adolescência é primeiro, a deficiência de hormônio de crescimento. São crianças que elas nascem sem esse hormônio ou elas perdem a capacidade de produzir esse hormônio ao longo do tempo, né? Por várias causas, né? Como, por exemplo, tumores, né? Ou então, muitas vezes, traumas. Isso pode acabar influenciando nessa produção. Então, eu vou repor o que a criança deveria estar produzindo, tá? Uma outra causa seria uma outra indicação seriam crianças que são que nasceram muito pequenininhas, né? Quando elas eram assim que elas nasceram, por algum problema intrauterino durante a gestação. É o que a gente chama de crianças PIG, né? Que são pequenas para a idade gestacional. Não é o porquinho, gente. Não é o porquinho, né? Então, nesses casos, a criança ela tem como se fosse uma resistência ao hormônio de crescimento. Então, ela até produz, mas ela não produz numa quantidade adequada para fazer ela crescer. Então, isso é uma indicação. E crianças que têm alguma doença crônica, né? Principalmente, e aí de doença crônica, a gente vai falar principalmente da doença renal crônica. Isso é uma indicação, porque as crianças elas desenvolvem essa resistência ao hormônio de crescimento. Então elas precisam de uma dose um pouco maior. E algumas síndromes genéticas. Né? Então, o que a gente pode utilizar como, por exemplo, a síndrome de Turner, que é uma síndrome que vai acontecer nas meninas por uma falta de um cromossomo X, né? Então, os homens eles têm dois cromossomos sexuais, um X e um Y, e as mulheres têm dois cromossomos X. Então, elas perdem um. E quando você tem essa perda de uma parte desse cromossomo, de todo ele, isso vai fazer com que um gene que está associado ao crescimento seja perdido. E aí a criança ela não consegue crescer de uma forma adequada. E aí eu dando o hormônio de crescimento, ela consegue crescer melhor. Então existem várias indicações, né? Mas eu preciso fazer uma investigação adequada para que seja efetivo. Né? Perfeito. E antes da gente entrar nas doenças propriamente ditas, qual que seria a sua mensagem para as pessoas que ficam muito preocupadas às vezes com o filho que não necessariamente tem doença, mas falam, doutor, meu filho é baixinho, meu filho
eu quero que ele seja jogador de basquete, ele tem que ter tanto de altura para ser jogador de basquete. Ou, meu doutor, ele é baixinho mesmo, eu quero que meu filho seja mais alto, né? Eu, Sim. eu tenho, eu tenho essa aspiração de vida. Qual que seria a sua mensagem? Bem, então, uma das coisas que a gente tem que entender é que cada criança ela deve ser avaliada de uma forma individualizada. Então, a primeira coisa é entender qual é o potencial genético dessa criança, né? E saber, primeiro, se ela é baixinha. Né? Se ela tem uma baixa estatura. Então, o ideal é que ela seja avaliada, primeiramente, por algum profissional, como o próprio pediatra ou médico da família, que vai comparar a altura daquela criança com a altura de crianças da mesma idade e do mesmo sexo. Então, porque uma das coisas que a gente tem que lembrar é que as meninas, elas geralmente são 13 centímetros mais baixas do que os meninos. E isso normalmente. Então, eu preciso saber com quem eu estou comparando, né? E outras crianças vão ter pais diferentes com potenciais genéticos diferentes. Então, a gente tem uma variação de normalidade. Então, por isso que a gente utiliza muito as curvas de crescimento para saber se a altura daquela criança está adequada ou não. Então, a primeira coisa é confirmar. Será que ele realmente é baixinho ou é uma impressão dos pais? E segundo, a partir daí, iniciar um acompanhamento clínico, né? Então, acompanhar com consultas frequentes para saber se isso é algo que é momentâneo, se ela tem realmente uma baixa estatura, se ela é menor, e se isso vai se resolver ao longo do tempo. Então, eu preciso de um acompanhamento clínico para saber se eu vou precisar fazer exames de sangue, exames de urina, exames, radiografias, para que essa criança, porque a partir daí eu consigo diagnosticar talvez alguma doença que esteja por trás, né? Uma doença de base. Mas isso a gente só vai conseguir com um acompanhamento ao longo do tempo, tá? Perfeito. Entrando agora na primeira, vamos dizer, doença, né? Que a OMS classifica, né? Como uma doença crônica recidivante, a obesidade, né? É verdade que as crianças obesas, elas crescem mais ou é um mito? Isso depende muito da causa da obesidade dessa criança, tá? Então, as crianças, elas podem ter, a gente separa em dois grandes grupos, né? Então, tem aquelas crianças que têm um excesso de peso, pela sua rotina, né, pelo seu estilo de vida. Então são crianças que elas gastam menos do que elas ingerem, né, do que elas comem. Então são crianças que fazem pouco exercício, que fazem que acabam comendo uma quantidade maior do que está indicado, ou comem alimentos que são hipercalóricos, que são alimentos ultraprocessados. Que a gente chama isso de obesidade exógena, né? Que a causa vem de fora, por essa rotina. E existem as obesidades endógenas, que são as obesidades que são causadas por alterações hormonais. E aí entra dois exemplos que são importantes, né? Por exemplo, a gente acabou falando do hormônio de crescimento. Crianças que têm uma deficiência de hormônio de crescimento, que são baixas, elas tendem a ter um excesso de peso. Tá? Crianças que fazem uso de corticoides, que é o hormônio do estresse, né? Que quando a gente toma ele de uma quantidade muito alta, isso vai fazer com que essa criança seja mais baixa e ela seja obesa. Né? Então ela tem um excesso de peso. Então, quando a gente pensa nas obesidades exógenas, as crianças elas tendem a ser mais altas. Quando a gente pensa nas obesidades endógenas, elas vão ter elas tendem a ser mais baixas. Então, depende da causa da obesidade. Perfeito, perfeito. E elas, pelo que eu entendi, elas alteram a velocidade do crescimento. Eu falo porque eu fui uma criança gordinha e comparando com os meus colegas de sala, eu era bem mais alto. Só que com o passar do tempo, que as crianças foram chegando na puberdade, ficaram quase todo mundo na mesma altura, ou eu um pouquinho mais alto só. Perfeito. Então, a criança, isso acontece, por exemplo, na puberdade precoce.
também. Então são crianças que elas vão ser mais altas, mas quando elas chegam na altura final, elas não vão ser tão altas, ou elas vão atingir a sua estatura, o seu potencial genético, que é o que acontece nos pacientes com obesidade exógena, ou no caso da puberdade precoce, que não é tratada, as crianças podem ficar um pouco mais baixas. Eu até fiz o cálculo da minha estatura-alvo, porque eu falei, não, fiz e deu certinho, cheguei bonitinho na minha estatura-alvo, não cresci mais Aham. por ter sido obeso. Isso, então assim, a gente segue mais ou menos esse mapa que os genes colocam no nosso corpo, né? Pra gente saber o quanto que a gente vai crescer. Agora, falando de uma outra doença do metabolismo ósseo, que fica muito em moda na mídia, né? A doença dos ossos de vidro. Ela tem esse nome mesmo? Ela tem um nome mais chique em Medicaid? Vamos colocar assim? Como que é? A doença dos ossos de vidro, né, que é chamada de, em Medicaid, né, então de osteogênese imperfecta, né, osteogênese imperfeita, né. Então, por que que ela tem esse nome, né? Ela se dá porque a gente pode pensar no osso como uma parede, tá? Onde eu vou ter os cristais de dioxiapatita, que vai estar presente no osso, que seriam equivalentes aos nossos tijolos, ou como se fossem os tijolos de uma parede. Então você vai ter o cálcio e você vai ter o fósforo, que eles se juntam para formar esse tijolo, tá? E eu vou formar essa parede, só que eu tenho que juntar esses tijolos entre si. Então eu preciso de um cimento, tá? Esse cimento é o que a gente chama no osso de matriz orgânica. E essa matriz orgânica ela é formada principalmente por uma substância chamada colágeno tipo 1. Então, é um tipo de colágeno específico, a gente tem vários tipos de Não é o da colágeno. pele da dermato. Isso, não é que eu vou tomar o colágeno, certo? Então é um colágeno específico que vai estar lá no osso e que a função dele é juntar esses tijolos. Então é formar formar essa parede firme. Então, a criança que tem osteogênese imperfecta, ela tem uma produção inadequada desse colágeno, tanto na quantidade quanto na qualidade desse colágeno. Então, imagina é como se eu estivesse formando essa parede, mas ou eu não tenho cimento suficiente, ou eu tenho um cimento de má qualidade. Então, imagina como se eu tivesse essa parede, que eu não tenho esse cimento, então se eu empurro ela, ela cai. Então, por isso que a criança, ela parece ter esse osso de vidro, esse osso frágil, porque os menores traumas que a gente comentou antes, tá? Elas podem levar a uma fratura. Mas sempre vai ser numa intensidade muito grande esses ossos de vidro, doença de osteogênese imperfecta ou doença dos ossos de vidro, desses casos clássicos. Ou pode ter um caso atípico, de ser uma coisa meio por, tipo, ok, uma coisa grande, um trauma grande, mas que não justifica inteiramente ela quebrar o osso por isso. Sim. Quando a gente pensa na osteogênese, né, então ela é uma condição genética e que a criança ela pode ter vários fenótipos, né? Então várias carinhas. Então você pode ter formas mais leves, tá? Onde nesses casos mais leves a criança ela pode ter simplesmente uma baixa estatura. Ela pode ser simplesmente mais baixa. Ou ela pode ter uma fratura eventual, né? Ou ela pode evoluir com quadros mais graves. E aí vão ser crianças que vão ter múltiplas fraturas, então são várias fraturas que podem acontecer, inclusive intraútero, a contração uterina pode levar a essas fraturas, tá? E aí a criança, ela vai ter várias deformidades, ela pode precisar de uma cadeira de rodas, e ela não vai conseguir se mobilizar tanto. Então, existem quadros mais leves e pode ter quadros mais graves, tá? E tem tratamento? Tem algum remédio ou é um tome cuidado, faça físio? Não, existe tratamento, né?
E isso que é até interessante a gente saber que muitas das condições, né, as doenças ósseas, esqueléticas, elas podem ter tratamento, isso depende de cada uma, e que muitas vezes isso vai estar presente no SUS, né? O tratamento para osteogênese imperfecta, ele está presente no SUS, e a gente utiliza uma medicação que se chama bisfosfonato, e essa medicação, a função dela é aumentar a formação de osso. Então a gente deixa esse osso mais rígido, mais forte, fazendo com que a criança ela frature menos, ela quebre menos. E eles também, os bisfosfonatos também são usados na osteoporose, né, dos adultos, né? Sim. Então a gente vai utilizar também, porque quando a gente pensa na osteoporose, que é uma alteração da estrutura do osso, da microarquitetura do osso, tá? Ela pode ter causas genéticas ou causas secundárias, causas que muitas vezes podem ser adquiridas ao longo da vida. E a causa primária mais frequente na infância e na adolescência é a osteogênese imperfecta. Então, a doença dos ossos de vidro é uma causa de osteoporose na infância. E ainda comentando da osteoporose na infância, além da osteogênese imperfecta, tem outras causas de osteoporose na infância? Sim, né? É estranho a gente pensar, né? Assim, Eu penso uma senhorinha, confesso. exatamente. Sempre que a gente fala de osteoporose, a gente fica com essa ideia de que é uma doença só do adulto, né? Da pessoa que está na terceira idade. Então, a osteoporose, eu sempre gosto de pensar que é uma doença. Da infância mesmo e da adolescência, né? Porque durante a infância é que a gente forma 90% do nosso osso. Então, a gente faz meio que uma previdência de osso, né? Pensando aí no mundo das finanças, né? Quem sabe quem vai ser o próximo convidado? Será um spoiler? Olha aí, pode ser. Mas é como se fosse uma previdência de osso que a gente faz ao longo da infância e adolescência. Porque a gente atinge o nosso pico de massa óssea com 25, 30 anos. Depois disso, a gente vai viver com o que a gente tem. E as mulheres começam a perder osso a partir do período pós-menopausa, quando elas param de produzir os hormônios sexuais, e os homens por volta dos 50, 60 anos, tá? Então, durante esse período de formação do osso, se eu tenho alguma alteração naqueles fatores que a gente comentou, né, os fatores genéticos, e aí a gente coloca como exemplo a osteogênese imperfecta, ou se eu tenho um problema ambiental, eu tenho uma criança que ela tem um problema na absorção do cálcio, né? Então ela tem uma alteração intestinal que faz com que ela não absorva de uma forma adequada. Ou muitas vezes uma criança que está acamada, né? Uma criança que está hospitalizada durante muito tempo, o osso dela não consegue se formar de uma forma boa. E isso vai fazer com que ela aumente o risco de fratura, que vai acontecer. Pode acontecer tanto durante essa fase de infância e adolescência, quanto também na vida adulta. Uma causa também super importante para a gente lembrar são o uso dos glicocorticoides, que é o hormônio do estresse, que muitas vezes ele tem uma ação anti-inflamatória e que é utilizado por uma série de doenças. Mas quando a gente usa essas medicações por um longo período de tempo, em quantidades muito altas, né? E aí a gente coloca, por exemplo, mais do que 3 meses direto, isso vai aumentar o risco do meu osso estar machucado. E aí essa criança ela pode fraturar. Então seria uma causa secundária de osteoporose, tá? Então para a gente lembrar, né, os fatores genéticos seriam principais causas de osteoporose primária e os glicocorticoides em excesso seriam a principal causa de osteoporose secundária. Perfeito, doutor. Comentando agora de outra doença, né, outro distúrbio do metabolismo ósseo, a acondroplasia, que seriam as pessoas com nanismo, né? Que a gente estava até conversando qual que seria o termo correto, né, de usar
para essa população, né? Perfeito. Quando a gente fala de nanismo, a gente está falando de crianças e adolescentes que têm uma estatura abaixo do que seria esperado para sua idade e para o sexo. Tá? E isso vai depender que podem ter várias causas, né, do nanismo. Então você teriam crianças que teriam, por exemplo, ou problemas ósseos, problemas na cartilagem, que é aquela molinha que a gente comentou, né, que vai fazer o osso crescer, e a gente vai ter, pode ter alterações hormonais. Quando a gente pensa na acondroplasia, o que que acaba acontecendo? Imagina que a gente vai ter o hormônio de crescimento que vai atuar nessa molinha, na placa de crescimento. Então vai fazer ela aumentar de tamanho. Só que é como se fosse um carro que eu estou apertando no acelerador o tempo todo, tá? Então essa criança está crescendo, ela está indo, está aumentando a sua estatura. Só que ela não pode crescer infinitamente. Ela precisa de um freio. E existe um gene que vai estar responsável por um receptor que se chama FGFR3, que é como se fosse o freio de mão desse carro. Tá? Então, o que acontece nos pacientes com acondroplasia? É como se eu tivesse esse carro, tá? Que é esse crescimento, onde eu aperto no acelerador, eu tenho gasolina no carro, eu tenho um hormônio de crescimento, tá tudo funcionando bem, só que o freio de mão tá o tempo todo puxado. Tipo que nem eu saindo de casa hoje de manhã, que esqueci de tirar o freio. Acontece com todo mundo, pelo menos alguma vez aconteceu isso. Então, a gente pode imaginar essa criança que a placa de crescimento dela tem uma alteração local que impede que esse osso se desenvolva. Então ela começa a ter ossos mais curtos, que vão acontecer nos braços e nas pernas, tá? E isso faz com que ela tenha uma estatura menor, né? Então ela tem uma baixa estatura e vai fazer também com que alguns ossos que fazem, inclusive que influenciam na própria anatomia do sistema neurológico, tá, possam ser afetados. Então, não é só uma questão da altura que a gente tem nesses pacientes, né? A gente vai ter também alterações alterações associadas, que podem acontecer tanto da parte respiratória quanto também da parte neurológica. Então, o crescimento é só uma ponta do iceberg. É o que me sinaliza que aquela criança vai ter aquela condição genética, tá? Mas que eu tenho que investigar outras alterações associadas. E existe algum tratamento para acondroplasia, né? Existe o tratamento, a gente sempre gosta, eu sempre gosto de lembrar que o tratamento ele é multidisciplinar. Então, eu vou atuar nas várias frentes. Então, primeiro, eu vou garantir que essa criança ela tenha alterações que ela não tenha alterações neurológicas. Então, eu preciso garantir que ela não tenha alterações associadas à parte por exemplo, nenhuma compressão nervosa. Então, isso já é uma parte do tratamento, né? Então, essa seria uma primeira parte. A segunda, alterações respiratórias. Esses pacientes, eles podem ter um maior risco de apneia do sono. Então, isso eu preciso tratar, muitas vezes com um CPAP. Eu tenho que dar oxigênio de uma forma suplementar, né? De uma forma a mais para essas crianças. E atualmente existe uma medicação que ajuda nessa placa de crescimento, que eu posso fazer com que esse freio de mão ele baixe um pouquinho e a criança consiga crescer um pouco mais, tá? Então, hoje existe uma medicação que a gente utiliza de forma diária e que tem mostrado resultados muito interessantes. E também tem o encurtamento dos membros, né? E com dificuldade de movimentação, né? Perfeito. E isso pode levar, muitas vezes, a alterações no próprio dia a dia, né? Como
a capacidade, muitas vezes, de, principalmente na criança, de abrir uma porta, de pegar numa maçaneta, né, de atividades diárias mesmo. Então, isso realmente pode acabar influenciando, porque você vai ter o encurtamento e você vai ter também muitas vezes, uma dificuldade de extensão desses membros, tá? Que pode ser manejada, né? Que pode ser minimizada com muitas vezes a fisioterapia, com a terapia ocupacional. Então, é como eu tinha comentado, é um tratamento multidisciplinar. E se, se os pais da criança, ou um pai, for acondroplásico, o filho vai ser acondroplásico ou existe uma chance de não nascer? A gente sabe que assim, os nossos genes, eles têm dois exemplares, né? Então, você tem um exemplar que vem da mãe e um outro que vem do pai. Ah, quando determinadas doenças, né, e determinadas condições genéticas, elas precisam dos dois exemplares, né, alterados. Na condroplasia, eu só preciso de um exemplar, né, de um alelo, como a gente chama, que precisa estar alterado. Então, nesses casos, esses pacientes podem ter um alelo, um exemplar que não tem uma mutação, que não tem uma variante. Então, os pais que têm acondroplasia, né, se os dois pais têm acondroplasia, essa criança ela tem 25% de chance de nascer com acondroplasia. Tá? Se apenas um dos pais tem a condição, certo? Geralmente, aí no caso, a gente colocaria mais ou menos até mais do que 50% de chance dela de não ter a condição, tá? Perfeito, doutor. A gente está encaminhando para o fim do nosso programa. E eu queria fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Eu queria saber do senhor o que que é a rocha da saúde para o senhor? A rocha da saúde, eu acho que é o autocuidado, né? Então, quando a gente está pensando na criança, né, e no adolescente, aí na fase pediátrica, a gente tem que lembrar que esse autocuidado ele vai acontecer, mas ele vai ser aprendido. Então, por isso, esse olhar que os pais e os responsáveis precisam ter em relação à criança. Para uma criança ela se desenvolver bem, ela precisa ter um ambiente psicossocial adequado, então ela tem uma interação com outras crianças, interação com seus responsáveis de uma forma adequada, que ela consiga, para que ela desenvolva todo o seu potencial. Né? E a partir daí que tenha todo esse acompanhamento junto de um profissional, de um profissional médico, os demais profissionais que ajudam aí, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, que ajudem a essa criança para que ela tenha um desenvolvimento adequado. Então, eu acho que a rocha da saúde seria esse olhar mais cuidadoso que nós devemos ter com nós mesmos, né? Quando a gente está pensando numa criança maior, né? E com os pais em relação às crianças menores. Eu vi isso numa palestra que falava que as crianças menores do que 10 anos são crianças que elas não têm uma real noção sobre o que determinadas ações vão ter sobre a sua saúde. Então vamos dizer que assim, 100% de responsabilidade da saúde dessas crianças estão relacionados com os pais, tá? Os pais precisam olhar para ela. A partir dos 10 anos, 10% de responsabilidade a criança vai ganhando ao longo do tempo. Então, quando tem um adolescente de 15 anos, que muitas vezes os pais colocam o tratamento de determinadas condições para eles, é 50% dele, da criança, do adolescente, 50% dos pais. E aí isso vai crescendo ao longo do tempo. Então, eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter em relação a nós mesmos
e em relação ao outro, né, os nossos, as crianças e adolescentes. Nossa, doutor, eu achei excelente a sua definição da rocha da saúde, viu? Que bom. E eu queria agradecer muito a presença do senhor no programa. Foi uma conversa excelente, uma excelente aula. Aprendi milhares de coisas novas hoje. Eu queria agradecer a você pela sua presença. Queria agradecer pela sua visualização e queria pedir também o seu like, para você compartilhar esse programa, seguir. Estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Então, aperte o sininho para você saber mais, se inscreva no nosso canal e fique ligado para o próximo Rochas da Saúde. Até lá!